Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas. Hoje, dia 15 de janeiro, estamos no nosso quarto encontro do Desafio das Manhãs Sagradas. E hoje a nossa querida Mega está de férias, então eu vou estar aqui guiando vocês nesse encontro. E a gente está aqui no despertar, né, gente? A primeira fase do processo da Manhã Sagrada é o despertar. E é isso, antes da gente entrar à gravação, a Flávia, cabeleireira, estava trazendo aqui um pouquinho da história dela, como que em poucos dias ela já começou a ter melhoras, a prestar atenção, estar mais observadora e perceber melhoras na sua vida. E, gente, isso não é coincidência. Quando a gente se entrega para o processo e quando a gente começa a ter tempo para olhar para dentro, para meditar, a gente começa a sair do automático. Eu ando falando muito nas redes sociais que a vida está configurada para que nós vivamos no automático. São muitas escolhas, são tantas oportunidades. Ontem eu fiz uma enquete uma enquete ali no grupo de empreendedorismo, e ontem eu chamei várias pessoas que responderam essa enquete e perguntei para elas qual que é o momento de empreendedorismo delas. E a grande maioria está se sentindo pesada, está se sentindo perdida. E fica claro para mim que está faltando tempo para se observar, para pensar. Esse tempo da manhã, gente, é um tempo de olhar para si. Principalmente nós, mulheres, que estamos sempre cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando disso, cuidando da casa. E a gente? Aonde está o tempo para nós? Então, é isso que a Manhã Sagrada te dá, um momento para você olhar para si e até para colocar em prática esse monte de curso que a gente compra e muitas vezes não tem tempo de aplicar. Hoje de manhã, gente, quem olhar no meu Instagram, eu tenho 2 Instagram, né? Um mais técnico, que é onde eu falo de dropshipping, e o outro que eu estou chamando de conselho para as mulheres, né? Conselhos para a vida. Eu vou apelidar ele de conselhos para a vida. E ontem eu fiz uma meditação bem importante com a Carol Perim, até, aqui vai vir aqui fazer essa integração com vocês, esse momento com vocês. Ela trabalha muito florescendo o feminino, que a gente vai perdendo durante a nossa vida, e não importa a idade, ainda há tempo de recuperar o feminino, né? Essa intuição, esse entender da vida. Então, ontem eu fiz uma meditação com ela, a gente fez uma ativação, e aí eu comecei ontem a perceber que tinha um sabotador bem ativado em mim, quanto aos meus Instagrams, que é o insistente, que foi o primeiro que a Mi mostrou lá. E eu falei assim, porque eu tava de pijama, né? Tava de pijama, e eu queria falar uma coisa nos stories. Eu falei, não vou fazer, porque, nossa, vai todo mundo me ver de pijama, já tava sem maquiagem e tal. E aí fui dormir com aquilo. Daí hoje de manhã, na minha manhã sagrada, eu fui lá, fiz os meus 10 minutos de silêncio e comecei a fazer minha meditação, assim, né, para ativar alguma coisa. E aí me veio muito, assim, esse sabotador, porque você está esperando, tá com a maquiagem, tá no tempo correto, porque normalmente, quando eu já tô com maquiagem, etc., eu já tô aqui no meio do trabalho e eu não consigo fazer tantos stories. E eu comecei a olhar, gente, tem um sabotador atuando forte aqui em mim. Ele tá gritando. E aí, eu tomei a decisão, hoje de manhã, que não importa se eu estiver escabelada, a gente põe um filtrozinho, se eu tiver sem maquiagem, a gente amarra o cabelo, o importante é a mensagem. Eu até quero agradecer a todas as mulheres lá do grupo da Criativamente, que também me serviu muito de inspiração. Porque como eu já estou num nível de empreendedorismo um pouco mais alto, já sento em grandes mesas, eu vejo todo mundo fazendo aqueles Instagrams
sempre numa casa maravilhosa, em cenários maravilhosos, com a iluminação maravilhosa. Eu não tenho ainda aqui no meu dia a dia. Eu fiquei pensando, vou esperar isso para dividir minha mensagem? Não. Então, é isso que as manhãs sagradas trazem, esse momento de observação. Se eu estivesse na correria do dia a dia, quanto tempo demoraria para eu me dar conta disso? E, gente, os sabotadores, a gente tem os 3 críticos, né? Os mais evidentes. Mas todos os sabotadores estão atuando nas nossas vidas em questões diferentes. Então, os sabotadores, eles podem atuar, às vezes, mais gritando mais em uma certa situação que outra. Então, por isso é bom conhecer todos. Tem os sabotadores que estão ali, que regem a nossa personalidade, mas também eles estão sempre atuando. E daí o que acontece? Eles vão criando padrões, que daí a gente tem que quebrar. Então, a gente fica esperando o momento perfeito. Eu vejo muito isso com as minhas alunas de loja, né? Então, demoram para colocar o curso em prática, não testam, ou a mulher que sabe que tem que ir para o Instagram para divulgar o seu trabalho e não faz. Então, observem nas situações, usem as manhãs de vocês, gente, para se observarem, que é isso que o Joey Dispenza, que a Flávia falou, fala muito, né? Olha para você como lá de cima, como observador. Então, a gente está nessa fase do despertar. A próxima fase, que é a fase 2, aí a gente vai completar os 66 dias, para quem continuar conosco, aí vem a fase de constância, de ativação de verdade. Aí vocês vão ver as mudanças. E aí é muito importante esse poder do grupo, a gente tá junto aqui se apoiando, porque eu falo para vocês, gente, eu não estaria, e eu até trouxe aqui, ó. Isso aqui é o meu maior orgulho atualmente, ó. Tá aqui o dia que eu comecei, ó. 12 de agosto de 2025. Nunca tinha feito todos os dias. Olha isso. Me dá um orgulho olhar para esse diário e ver que cada dia foi um dia que eu venci. Todo dia aqui colocando. E vocês vão ver algumas falhas aqui, ó, por exemplo, aqui. Eu não fiz da noite, mas tá tudo bem. Então, aqui, ó, 95, dia 95, 97, 99, e assim vai. Então, é uma mudança que vem de dentro para fora. E aí, o meu filho começou a ficar mais obediente, porque eu comecei a mudar em casa, comecei a ter menos brigas com meu parceiro. A mudança, ela é contagiosa. Ela é contagiosa. As pessoas ontem, a Natália também participou com a gente aqui hoje, eu acho que ela não estava viva, ela estava contando como que o marido dela, o relacionamento dela mudou desde o momento que ela parou para olhar para ela. Então é isso que acontece, gente, não é mágica. Não é mágica, a gente não está falando aqui de método mágico, é só que a gente não tem tempo atualmente para olhar para a gente. Mais alguém, antes da Carol entrar, quer contar um pouquinho da sua experiência? Deixa eu ver, a gente está em 40 e poucas mulheres aqui. Mais alguém? Marialva, ela está levantando a mão ali. Vem, Marialva, conte, se apresente, de onde você é, quantos anos e o que você faz aí para viver. Eu sou Mirialva, moro em Florianópolis. Estou tentando encontrar uma renda extra, né? Mas eu vim para o grupo mesmo porque mais do que a renda extra eu preciso me encontrar, né? E foi muito legal. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui fazer todos os exercícios, inclusive ir para a academia antes de estar aqui. Uhul! Bater palma aí. 6h30 ela já foi para a academia, olha aí. Energia alta, mais clareza nas coisas que eu posso estar fazendo para construir aquilo que eu quero. Então,
muito legal, gente. Isso que eu estou vivendo, muito legal. Obrigada, Não obrigada. penso em parar mesmo. Não penso em parar mesmo. Conte com o nosso suporte para não parar, porque vão vir os momentos, né, que a gente se pergunta, mas é por isso que a gente criou esse grupo, né, para que a gente mantenha essa energia, essa constância. Mais uma vez, falo para vocês, gente, se não fosse o grupo, muito provavelmente eu não tinha conseguido completar esse caderno e tá já indo para o segundo caderno. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A Ana tá aí, a Ana, não sei se ela tá na câmera, a Ana tá com uma história, desde que ela começou as Manhãs Sagradas, ela teve aí uma evolução, não sei se você pode falar, Ana, tô vendo você aqui, mas eu acredito que... Sim, Cadê você? eu até estava Lindona. terminando minhas 3 páginas, e eu nem ia entrar, e eu falei assim, não, a minha intuição disse que eu tenho que entrar. E eu nem sabia que a Carol ia estar aqui hoje, que muito bom. Hoje eu completo 66 dias, né? Parabéns, parabéns. Todo mundo que completa os 66 dias, gente, ganha um certificado, né? Que é uma forma, um símbolo que a gente encontrou aqui no É Com Elas para que vocês tenham né, algo físico ali que represente, porque tem que ser comemorado, gente. Parabéns, Ana. Tem que ser comemorado. E eu me lembro quando tu chegou, como que tu estava quando tu chegou, e o sorriso que tu tem agora. Nossa, tô até arrepiada aqui. Fez muita diferença, definitivamente, e principalmente porque tudo veio de uma decisão, né? Primeiro, de que eu queria mudar, e só que eu não sabia como, para onde. Eu estava no meio de um turbilhão de emoções muito intenso e muito ansiosa, né? E o que eu achei aqui, né? E todo esse processo, ele me trouxe muita paz, muita centralidade. Eu tenho um objetivo, né, que é curar meu corpo de uma doença hereditária, que é o lipedema, que teoricamente não tem cura. Foi justamente aqui nesse grupo que eu encontrei a Val. A Val faz ela faz parte de um tratamento inédito, assim, de um brasileiro que desenvolveu aqui, que é sobre curar o corpo através da vibração, né, harmonizar todas as células do corpo, todos os tecidos, etc. E aí eu comecei esse processo aqui em Florianópolis, né, tem uma terapeuta que faz. E, na verdade, isso atinge até um nervo vago, que é exatamente onde a gente tem a insegurança, onde a gente tem as nossas crenças de demérito, de impotência, e é onde eu estava mais afetada, né? Então, tem 2 anos que eu estava buscando encontrar um equilíbrio de acesso ao meu nervo vago. E na terapia de anteontem, esse lugar foi extremamente acessado, onde eu cheguei num momento de ter uma sensação de uma sensação de amor incondicional e de segurança absoluta. E eu desejo essa sensação para todas vocês. Porque quando a gente está se sentindo segura, a gente se permite ser quem a gente verdadeiramente é. E na hora que a gente expressa para o mundo quem a gente verdadeiramente é, a gente está honrando o nosso compromisso com Deus de multiplicar nossos dons. Então, essa comunidade é sobre isso, o trabalho das Michelles é sobre isso, né? Elas estão multiplicando os dons delas com a gente, para que a gente multiplique os nossos dons para o mundo. Então, isso aqui é muito potente, e eu só tenho a agradecer, até porque no meu sonho grande, a minha meta do último plano perfeito era estar nessa comunidade. Então, eu estou muito realizada, porque eu realmente me encontrei aqui com várias mulheres, não é só as Michelles, tá? As Michelles lideram, porque eu acho que um grupo precisa ter liderança para ser organizado, e elas tomaram essa iniciativa maravilhosa. Mas a gente tem muitas mulheres aqui inspiradoras, muitas, 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 muitas. Então, participar desses encontros da manhã
também são muito valiosos por causa disso. Porque quando cada uma se manifesta, a gente aprende. Se a Val não tivesse dito o que ela fazia, eu jamais ia saber que isso Eu não sabia existe. que isso existia, não sabia. Fiquei, assim, super surpresa. Eu tenho que até anotar que eu quero pesquisar um pouco mais. Aqui na Alemanha não deve ter isso, né? Mas achei super interessante. E, gente, eu acredito, né, Ana, que a vida vai no momento que a gente abre, é isso que a Carol vem trazer hoje pra gente, a gente abre um campo e a vida, o universo vem e nos traz, põe na nossa frente o que a gente precisa, só que a gente precisa abrir esse campo na correria do dia a dia, aqui no celular, ó. Tem gente que come com o celular, nem parar para saber o sabor da comida, etc. Então, Ana, eu vou te conhecer pessoalmente, né? Agora a gente vai se conhecer pessoalmente. Mulheres, até a Elidiane levantou a mão, já vou chamar. Avisos aos navegantes, 2 encontros, eu estou indo para o Brasil e vou aproveitar, quero muito me conectar com vocês, assim, pessoalmente. Então, 28 de janeiro, em São Bernardo do Campo, uma maravilhosa que é com elas, forneceu o salão de festas dela lá em São Bernardo do Campo, e você pode nos encontrar lá, eu vou levar, já falei para vocês que eu vou levar um champanhe para a gente brindar a vida juntas, e vai ser maravilhoso. Michele, estou indo para o chamado Divergente, que muitas de nós somos aliadas, estamos indo para São José dos Campos, dia 30, na cantina de Paolo, após o chamado Divergente, então eu marquei para as 20h30, porque está marcado para terminar às 19h, mas a gente sabe, né? Um atraso ali, outro atraso aqui, acho muito difícil que acabe às 19h. Então, 20h30, na cantina de Paolo, a gente tem mais uma oportunidade para se conectar, para se conhecer. E aí eu abro o microfone aqui para Elidiane. É muito importante a gente preencher o formulário com o nome de vocês, tá? Para que eu possa ter a lista, até para controle da portaria em São Bernardo e para o restaurante eu marquei 20 lugares. Então, se passar um pouquinho ou tiver menos, eu tenho que avisar o restaurante. Beleza? Fala, Elidiane. Bom dia a todos. Eu queria só agradecer rapidamente, assim, porque eu sou aliada já da Aliança, foi assim que eu conheci a Michele, né, conhecendo lá pelo Elton, né, a comunidade e tudo, e agradecer, porque eu sou muito cientista, então seria, assim, alguns livros que eu jamais iria pegar para ler, assim, e acabei lendo tanto O Milagre da Manhã, tanto o Joe Spencer também, então foi muito legal para mim, e eu tinha, como eu trabalho à tarde, eu tenho uma manhã bem tranquila, então eu acordo tipo 8h30, vou para academia 10, então é uma coisa bem assim. E aí eu comecei a fazer, para mim era muito difícil acordar muito cedo, e assim, era pesado, então eu acordava ia meio com o olho fechado para a sala, né, para sentar, aquela coisa de colocar o uniforme e tal, e fazer o exercício de manhã fez muita diferença, porque eu normalmente quando eu acordo cedo para trabalhar, depois do almoço eu dou aquela cesta e já durmo. E mudou completamente, esses 7 dias, eu estou no 7º ainda, sou bem no começo, mas a energia é outra, eu não tenho vontade de voltar para a cama, concentrada, até o terceiro foi muito difícil, né, tem que dizer que foi muito difícil, mas assim, eu fazia, mesmo com 5 minutinhos, né, agora, sem perceber, eu já vou passando no final de semana, que é mais tranquilo para mim, assim, já vou passando para 10, 15, sem perceber a questão da meditação, que para mim era mais difícil, então foi, assim, muito legal, e principalmente agora, quando nos sabotadores, tinha uma questão ainda, para mim, era muito difícil, e aí agora eu entendi que um deles, que é perfeccionista, tipo assim, eu consegui muitas coisas na minha vida, não posso reclamar, né, assim, eu, né, cumpro metas, sempre, né, realizei os meus sonhos e tal, mas a questão, tipo assim, de não ser perfeita para mim, na questão da maternidade, que eu não posso ser mãe, para mim era muito difícil, mas era a exigência de mim mesma, de tipo assim, a única coisa que eu não controlo, né, tem uma coisa que a gente não controla, então para mim foi incrível, eu queria só agradecer mesmo, meninas, sem tomar mais o tempo de vocês aí, obrigada. Maravilha, maravilha. Não, é ótimo ouvir, gente, porque eu sei que algumas de vocês se perguntaram lá no grupo, né? Vejo algumas perdidas ainda. Gente, só começa. Não tem, é um processo, como o Elton fala, com começo, meio e meio, infinito. Então, o importante é começar.
Claro, né, que durante aqui os 14 dias, a gente está se apoiando aqui nas lives, fica muito mais fácil seguir com os apoios, né, tendo o apoio do grupo, fazendo os check-ins, e depois, no próximo nível, ali para a galera aqui, para as mulheres que decidirem, que querem continuar essa jornada, a gente está preparando um livro físico, né, para colocar todas as anotações, para registrar a sua manhã sagrada, para ter essa foto, né? Então, o que eu faço, gente? Depois, no final da semana, eu ponho no GPT, eu tiro uma foto de cada página e ponho no GPT e peço para ele me dar uma análise da semana. Então, acabo tendo ali um assistente. E uma coisa que eu quero preparar para vocês, para o próximo nível, e eu e a Rita aí, eu, a Rita e a Priscila, vocês viram lá a Ayla, a nossa avatar, linda, maravilhosa. Tem inveja dela, de tão gata que ela é. Falei, gente, fizeram uma avatar assim tão maravilhosa. Ô, Pri, Mia, a Priscila arrasa, né? No quesito beleza, né? Arrasa. Eu falei, gente, que essa mulher maravilhosa. E eu estou preparando, a minha ideia é, aos poucos, ir preparando várias ferramentas para auxiliar vocês, até pelo feedback tão positivo que eu tive de vocês sobre o GPT para os check-ins, né? Muitas de vocês vieram no privado, falaram para outras mulheres que foi muito proveitoso. Então, eu acredito muito nisso que a Rita e a Priscila estão trazendo ali no grupo IA com elas. Se você não está, entre no grupo IA com elas, que vai vir muita coisa boa. As meninas estão preparando algo muito bacana para vocês, porque a gente tem que integrar a inteligência artificial na nossa vida, gente. Não tem mais saída. Goste ou não goste, independente da tua idade, você vai ficar para trás se você não integrar isso na tua vida. Então, a Rita e a Priscila vão te ajudar. E a minha intenção é criar várias ferramentas. Pode falar, Rita. Inspirada pela Priscila, né? Minha mãe estava aqui também, né, na minha casa. Pensa, minha mãe acabou de fazer 74 anos. E minha mãe não tem um grau de ensino assim desenvolvido. Ela mal consegue ali se adaptar com o WhatsApp. Ela amou também o ChatGPT. Pensa que eu não instalei para ela no telefone, que eu ensinei como que fala com voz. Então, o que isso nos mostra? Que não tem desculpa. A gente tem que dar um abaixo assinado a essa resistência. Foi bem legal. Maravilha. Tem duas pessoas com a mão levantada. Euila ou Evila? Não sei. Como é que se fala o seu nome? Como é que fala o teu nome, Evila? Évila. Évila, não tinha certeza. Évila, de onde você é? Qual a sua idade? O que você quer trazer para o nosso grupo? Eu sou de Vitória, aqui do Espírito Santo. Sou a amiga virtual da Michele Mega, trabalhei com ela há muitos anos atrás. E aí, quando eu vi ela fazendo o convite nas redes sociais, me interessou e eu vim participar. Eu tenho 57 anos e estou muito feliz aqui de estar nesse grupo com vocês. Eu sou uma pessoa extremamente colaborativa, gosto muito de fazer as atividades em grupo, e isso me estimula muito. E o apoio de vocês é fundamental para essa jornada aí que eu decidi fazer. Não conhecia o grupo, nunca tinha ouvido falar, e está sendo uma experiência muito bacana. Eu já estou sentindo mudança em mim mesma, também aqui na minha casa, na minha família, o meu esposo, o que vocês estavam comentando a respeito de. E é verdade, ela começa em nós e ela vai se propagando meio que em ondas em tudo aquilo que a gente se propor a fazer daqui para frente. E eu gostaria de fazer só um comentário a respeito das dificuldades que a gente
enfrenta e vai continuar enfrentando nessa jornada da vida, inclusive, né? Isso trata muito diretamente com cada um dos nossos sabotadores, independente se a gente tem o perfeccionismo, que é o meu principal sabotador, né? O sabotador aí, deixa eu ver o nome dele, que às É o vezes eu esqueço. insistente. É o insistente. Insistente, exatamente. Mas mesmo as pessoas que têm outros sabotadores, a dificuldade e a cobrança inicial de querer fazer absolutamente tudo o que está sendo proposto e que, quando isso não é possível, abandona o projeto pessoal, o projeto de vida, o projeto de mudança, e que a rede é com elas, vem para apoiar e nos estimular e nos fazer romper e prosseguir no nosso projeto de vida. É assim que eu vejo a rede com elas. Isso, quando isso acontece, na minha visão, é porque está muito relacionado, na maioria das vezes, a questão do nosso próprio orgulho. Isso é algo que eu tenho lutado muito contra o orgulho. Então, o fato de ser perfeccionista está diretamente ligado ao meu orgulho, aquilo que eu quero transparecer e encarar as minhas falhas, as minhas necessidades de melhoria, de crescimento, de evolução, e de reconhecer que eu sempre terei pontos a melhorar. É algo assim muito especial, e que esse trabalho aqui junto no grupo tem cada vez mais me mostrado e me feito entender que eu posso e eu vou melhorar, e que é passo a passo, e que eu não vou desistir por conta disso. Então, obrigada, Michele. Michele Mega não está aí, mas eu também deixo o meu Ela vai agradecimento a assistir a ela, viu? reprise, gente, com certeza, lá nas férias dela. Obrigada, viu, lindona? Sucesso, e continue contando com a gente. A rede está aí, o grupo de empreendedorismo, entrou uma nova embaixadora. Quem é empreendedora, presta atenção lá. Ela está trabalhando comigo na minha empresa, ela trabalha com a Rita também, ela é uma consultora maravilhosa. Ela vai fazer um trabalho com as mulheres ali do grupo de empreendedorismo. Quem é empreendedora, fica ligada. A Gleice vai trazer algo muito bom para vocês. Ó, a Carol chegou. Miriam, se apresenta, dá o teu feedback, e depois o palco é da Carol aqui. Bom dia. Meu nome é Miriam, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Entrei na Aliança em abril, né? E agora conheci a comunidade. A Michelle eu conheci em um dos primeiros encontros da Aliança. E, assim, foi assim, um dos encontros que mais fizeram quebrar. Até falei ontem no privado da Michelle, acho que ela já estava dormindo, né? Pelo fuso horário. Que foi, assim, dos encontros que abriu, assim, virou bastante chave na minha vida. E fizeram quebrar bastante padrões relacionados à família mesmo, né? Que eu entrei mais por causa da parte da transição de carreira, mas aí, como a gente fala, né? Plano é um, e durante a vida, né? A gente acaba aqui trocando devido ao que vai acontecendo, a gente tá tudo interligado, né? Família, as finanças e a saúde. Então, assim, eu entrei sem saber, né? Que eu usava muitas doenças, né? Para poder me movimentar. Preferia o caos, né? Então, com o tempo eu fui conseguindo, né, tirar essas doenças da minha família, né, das minhas filhas, e hoje, assim, fica muito leve. E agora sobra tempo. Aí é o que eu estava falando, né? Sobra o tempo e a gente quer trabalhar no caos. E eu acabei entrando no curso da loja virtual, eu sou da saúde, sou enfermeira há 23 anos, e estou afastada, né, da prefeitura local desde janeiro do ano passado. Tem um afastamento, né, que a gente tem direito de pedir, e eu pedi, assim, já no intuito de fazer o caminho de volta, né, e tem sido muito bom. Então, assim,
resultado com minhas filhas, né? Tanto da parte de saúde como da parte pedagógica, melhorou muito. Agora, recente, minha filha passou no vestibular de medicina, e ela estava até, assim, antes, né, a gente estava num processo de descobrir vários diagnósticos dela, e eu percebi que era outra coisa, né? E a psicóloga sempre falava, é com a mãe, é com a mãe, é com a mãe, e eu não entendia. E aí, quando eu resolvi, né, olhar para dentro de mim, aí começaram as mudanças. Então, assim, eu tenho bastante celebre neste tempo, e agora, né, que eu estou tentando fazer a transição de carreira, achei que ia ser, assim, tranquilo. Mas, assim, tem várias outras coisas, né, que com o tempo a gente vai se conhecendo, e eu preciso fazer um movimento que não seja competitivo com o meu marido, né, porque ele é o provedor de toda a parte, sempre foi, né, desde que a gente namorava, estou casada já há 28 anos, e eu queria, assim, e eu tenho que fazer um movimento agora com a transição de carreira que não seja para competição com ele e que também não gere aquela guerreira, né, aquela mulher pesada. Então, tem que ser uma coisa como se fosse um hobby para mim. Então, assim, é bem difícil, porque quando a gente começa, assim, né, dá aquele mal-estar, aquela tremedeira, toda vez que eu vou tentar fazer a parte que eu preciso fazer sem o padrão. Mas, assim, é uma corda puxando, né, e agora, com a ajuda de vocês, tem a sábia, né, que eu posso estar trazendo para mim, que eu só ativava muito a parte dos sabotadores, que eu ainda não entendia, né, sabia já como eu funcionava através da análise corporal que eu fiz, minha, mas, assim, eu ainda não sabia dessa parte forte dos sabotadores, então, assim, foi muito bom, mas sempre o conhecimento, né, sempre que eu entre em alguma coisa, né, que eu busco alguma coisa diferente, para poder estar tendo mais conhecimento e estar aplicando. E até ontem eu falei lá no check-in que eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, eu sempre acordei cedo, desde bebê. Mas eu vi. Aí no primeiro encontro, Parabéns, Michelle ó. falou que ela não, assim, que ela não se sentia, né, matinal, que ela tenha meio que São Tomé precisa ver o resultado para ter as coisas, então se cobra demais. E aí eu tô alinhando todas essas coisas, né? Tá sendo muito bom estar aqui. Hoje é o segundo dia que eu consigo acordar cedo, né? Desde janeiro, né? Desde que eu tirei férias, assim, falei, não, tô de férias da minha vida, né? Então achei assim que o leve que eu tinha colocado, né, no meu plano era não fazer nada, era encostar assim e morrer assim ali esperando as coisas chegarem. Né? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tem muita confusão quanto a esse leve. E é isso que a Carol Perim, Carol, tá por aí, minha linda? É isso que a Carol vai ajudar vocês a ativarem, essa leveza que não é sobre ir num spa, não é sobre não fazer nada. Eu acho que tem muita confusão na internet sobre essa leveza, né? Tem muita mulher que, apesar de ter um marido provedor, de não trabalhar, não tá nada leve. E tem muita mulher ao contrário, que trabalha pra caramba, que mantém a casa, que às vezes não tem um parceiro e tá super leve. Então não quer dizer, a gente tem que parar de confundir as coisas. Cadê a Carol aqui? A leveza, ela vem de dentro, né? É isso que a Carol ajuda muito a gente florescer, esse feminino. Carol, dá um oizinho aí. Tô aqui, tá me ouvindo? Maravilhosa, bom dia! Dia! Tudo bem, meus amores? Prazer conhecer todos vocês aqui. Tô vendo várias carinhas. Obrigada, Mi, por esse convite, por estar podendo estar nesse servir aqui com essas mulheres incríveis que estão buscando, né? Como todos nós, evoluir cada vez mais nesse universo. Acho que algumas de vocês já me conhecem. Eu já tive com algumas nos desafios anteriores, né, Mi? Algumas aulas que eu dei antes. Mas para quem não me conhece, eu sou a Carol Perim. Quem quiser entrar no meu Instagram é Carol_Perim, com M de Maria. Vou deixar no grupo do Instagram, Carol, pode deixar. E eu sou psicóloga, sou mentora também de mulheres, fui mentora de empresários e executivos há muitos anos, né? E entrei nesse universo do feminino depois de um chamado incrível que eu tive, numa meditação maravilhosa que eu fiz, que Deus conversou comigo, né, e trouxe, olha, você vai trabalhar com mulheres para resgatar o feminino dessas mulheres. Foi um momento incrível, uma história longa, né, Mi? E
E eu me senti muito tocada, muito emocionada, porque eu precisava trabalhar o meu feminino, eu estava no masculino tóxico, loucura, aquela coisa do automático, eu vi a Miriam falando aí, né, o excesso de controle, pouca leveza, para a gente poder atuar na nossa vida, com a nossa família, filhos, no trabalho. E eu falei, o que que é esse sagrado feminino? O que que é ativar a nossa deusa, o divino feminino dentro da gente? Então foi uma jornada linda. Hoje a minha missão, meu propósito com vocês é ativar, guiar mulheres que já têm alta performance, como vocês estão buscando, né? Esses rituais, esses desafios, atingir essas metas, a resgatar essa essência feminina. Então esse que é o meu propósito, é ajudar as mulheres que já são que já são talentosas, né? A brilharem cada vez mais, mas de um lado, brilharem através da sua essência, de um lado que muitas vezes está esquecido, está lá escondidinho, porque a gente, né, se coloca numa situação muito no dia a dia, né? A gente vai passando anos e anos e anos, a gente não vê as coisas acontecendo e vai só sobrevivendo. Então, assim, estou muito orgulhosa de vocês. A Mi me contou que vocês estão há 14 dias, né, Mi, no desafio? Todas que Vai estão ter aqui. 14 dias, né? Hoje a gente tá. Eu tenho que calcular aqui, mas eu acho que é o dia 9, né? Dia 9 ou dia 10, Ah, não? vai fazer 14. Então, vocês estão de parabéns por vocês né, conseguirem passar por 9 dias, terem conseguido isso. Então, quem que conseguiu aqui? Já tá todo dia certinho, tá conseguindo? Nossa, a grande maioria, né? Maravilhoso. Então, gente, hoje eu tô aqui, não é para você aprender algo novo. Você vai aprender de qualquer forma também, mas é para você parar de se abandonar. É para você entender que você não tem que fazer bonito, não tem que buscar provar o seu valor para ninguém, né? Tem várias pessoas que fizeram testes sabotadores aqui, tentar sempre só agradar todo mundo e ficar naquela loucura, né? E ter muito peso nas costas. O foco principal aqui é você, não é também assim, se obrigar a fazer muitos rituais, porque o ritual, ele é incrível, ele é maravilhoso, mas ele não funciona quando vira uma obrigação, quando vira mais um controle na nossa vida. Qual que é o sentido dos rituais? É você abrir espaço para você se escutar. E hoje o nosso foco é se escutar. Nosso foco comigo aqui é você aprender a se escutar. E os rituais e o que vocês estão fazendo, o autoconhecimento, é para se escutar. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem me escutar. E isso teve algumas sequelas. Eu fiquei doente. Algumas de vocês já ficaram doentes também? Por conta, né, de vocês não terem se escutado, não ter se permitido sentir. Então, o sentir faz parte da nossa essência feminina. É o fio condutor para a gente conseguir acessar o divino dentro da gente. A gente tem grupos, né, também, né, eu trabalho com mulheres para ativarem esse feminino dentro delas. A gente vai ter aqui acesso a isso também, né, no nosso grupo junto com a Michelle, que vai ser uma parceria que a gente está fazendo. Mas o processo, na verdade, disso, dos rituais, é como se fosse um convite para, opa, agora eu estou dando oportunidade para o meu corpo me ouvir, para o meu organismo entender o que eu quero de verdade, né? Qual é o meu propósito aqui na Terra? E aí eu vou explicar para vocês por que que isso não acontece muitas vezes. Então, assim, por mais que a gente busque a vida inteira, a gente busca o autoconhecimento, a gente busca se desenvolver, a gente faz diversas terapias, lê livros de autoajuda, faz cursos. E claro, a gente evolui, né? Evolui muito. Mas por que que muitas vezes a gente ainda volta, às vezes, para o mesmo lugar, ou regride, né? Empaca. O que acontece? Nós, desde pequenininho, quando vocês foram fazer o teste dos sabotadores,
né? Isso traz uma explicação bem interessante, se vocês forem ler o livro da inteligência positiva, lá eles explicam também, é muito interessante que o quê? Quando a gente é pequenininho, a gente nasce muito livre, né? A criança nasce com muita liberdade, muita alegria de viver, ela é toda espontânea, né? Ela é o feminino puro, assim, né? Quando a gente fala do feminino e o masculino, não significa homem e mulher. Significa o feminino e o masculino dentro de nós. O feminino é a parte direita do nosso cérebro, é a criatividade, a nossa intuição, é a nossa empatia, a conexão com a gente, com as pessoas, né? Essa parte de você se relacionar. E o masculino é a parte mais racional, é a parte mais prática de execução, de planejamento. Então, é esse feminino e esse masculino que eu falo. A criança, ela é só livre, ela é só intuição, ela é abertura pura. Mas aí, quando ela vai para o mundo, ela está no mundo, e ela começa a ser doutrinada pelos pais, pela sociedade, escola, enfim, as outras, os grupos da sociedade, ela começa a perceber, opa, a vida tem limites, né? E existem regras, e tem coisas que eu não posso fazer. E para eu agradar o papai e a mamãe, eu preciso vestir algumas máscaras. E para eu conseguir ser amada, eu preciso moldar o meu jeito de ser. E a partir lá dos 5, 6 anos, a criança é uma esponja, né? Ela vai absorvendo, absorvendo, vai aprendendo tudo, vai formando a personalidade, e aí ela perde a espontaneidade. Se a gente não tem uma educação muito livre, uma educação... claro que a gente tem que ter regras e limites, né? Mas se isso não é conduzido com uma inteligência emocional, de uma forma saudável, então a criança, ela guarda memórias emocionais traumáticas. Então a gente tem memórias afetivas, né, e encorajadoras para a vida, e provavelmente por isso que vocês estão aqui e buscando se desenvolver, mas a gente tem também memórias traumáticas. E esse é o meu foco do meu trabalho. O meu foco é trabalhar com essas memórias que geraram traumas na gente, que impediram a gente de ser quem a gente é de forma autêntica. Esse é o trabalho do Sagrado Feminino, né? É a gente inspirar a nossa autenticidade, transbordar a nossa autenticidade. Mas a gente é impedida disso desde pequenininha por causa dessas máscaras que são os nossos sabotadores, né? Quem é que tem o controlador aqui? Quem é que tem o prestativo, o hiperracional, o esquivo? Então, são vários ali, e são várias máscaras que a gente vai trazendo ao longo da vida, e a gente esquece de nós mesmas. E a gente esquece de sentir. Eu preciso reprimir tudo que eu estou sentindo, porque senão eu vou ser punida pela sociedade. Ou eu extrapolo, eu agrido, porque eu preciso de ser ouvida, eu preciso de atenção. E eu vou perdendo a minha essência. Então é isso que vai acontecendo. E aí o que acontece? Ao longo da vida, à medida que a gente vai vivenciando através dessas máscaras, existe desconfortos e sofrimento. Existe uma dor interna, emocional, e que por mais que a nossa versão adulta hoje, e a gente busca de tudo para a gente, né, evoluir, melhorar, por mais que a gente quer, a gente deseja, não acontece. Mas por que não acontece? Por que muitas vezes eu empaco, eu continuo no mesmo lugar, as coisas não andam, a escassez na minha vida continua, né? Por que eu não tenho abundância, que é tão incrível, o universo é abundante, e a gente nasceu para prosperar, né? Para ser rica, para a gente poder ter abundância em todas as áreas, riqueza em todas as áreas, né? Nos relacionamentos, rica de amor, de alegria, de dinheiro, de saúde, mas isso não acontece. Então a gente precisa trabalhar o quê? Resgatar esse sentir. Esse sentir. E esse sentir, ele vem do feminino. Ele vem dessa conexão com a parte mais pura que existe dentro de nós.
parte mais genuína, a nossa vulnerabilidade, a nossa intuitividade. Então, assim, acredito que os rituais já devem estar trazendo isso para vocês. Esse resgate dessa intuitividade. Por quê? Quando eu fiz rituais da manhã, né, do livro do Milagre da Manhã, eu fiz durante alguns anos na minha vida, todo dia, rigorosamente. Me ajudou muito. E eu criei vários outros rituais na minha vida. Só que chegou um momento em que eu estava escrava dos rituais. Comecei a ficar escrava. É importante ser escrava por um tempo, tá, gente? Não fala que é ruim, não. Né? Você escrava, assim, no sentido de você estar disciplinadinha todo dia, mas vai chegar um momento que não é mais tão necessário. Você vai criar os seus próprios, você vai ver o que combina com você. Um dia você vai fazer um, outro dia você vai fazer outro, porque você já atingiu o propósito necessário por trás desses rituais. E aí o que precisa ser feito é trabalhar essas memórias emocionais para você atingir as metas que você busca na sua vida. E aí é isso, né, amigo? É esse trabalho que a gente faz, de resgatar esse feminino e resgatar o sentir. E a gente só consegue sentir de novo no silêncio, na meditação, quando a gente está no processo meditativo, quando a gente faz uma oração, quando a gente silencia, é no silêncio desse barulho interno, do barulho do ego, dos nossos pensamentos. É nesse silêncio você pausa, respira. O que meu corpo está pedindo agora? Aonde que está essa dor? O que eu estou sentindo nesse momento? E se você estiver sentindo um desconforto, ele vem de uma memória emocional. Muitas vezes. A maioria das vezes, ela é uma memória emocional que está trazendo esse tipo de desconforto, que às vezes ele está perpetuando numa situação mal resolvida. Traz ansiedade, preocupação, perfeccionismo, procrastinação, discussões, problemas de relacionamento, escassez. E aí é o silêncio e a escuta de onde que vem isso? Né? E como que eu posso me relacionar comigo mesma, antes de tudo, para que a minha vida seja diferente e automaticamente a minha relação com tudo ao meu redor também seja diferente. Os relacionamentos, minha relação com o dinheiro, minha relação com a minha saúde, minha relação com os meus filhos, com o meu trabalho, minha carreira. Faz sentido, meninas? Tá super, eu achei super interessante o que tu falou, Carol, porque eu acho que eu tô indo para esse processo muito parecido com o teu, né? Que agora eu também já tenho um ritual para o trabalho, você começa a entender o poder. Só que eu acho muito importante a gente ter essa ciência que, sim, no início, isso o que eu falo início, muitas vezes é anos, né, Carol? Anos ali você fazendo até você se sentir forte o suficiente para você conseguir tomar suas próprias decisões, né? Então, no início, gente, e é por isso que a gente trabalha muito aqui, o despertar, a ativação e depois integrar tudo isso, porque é um processo. Não é só fazer 10 manhãs sagradas. Não é só fazer... É que nem emagrecer. Tá, vou 10 vezes na academia, vou perder 10 quilos. Não é assim que funciona. Não é, porque nós temos que criar hábitos, né? E os hábitos, tem teorias que dizem, né, que são criados com 21 dias e outras com 90 dias, depende do hábito, às vezes é muito mais do que isso. Tanto que a gente vê, né, pessoas que tomam remédios para emagrecer, por exemplo, e emagrecem horrores. Só que depois de 3 meses, 2 meses, já engorda tudo de novo. Né? Por quê? Porque não modificou o mindset, né? Não modificou o que é o mindset, a mentalidade, a forma do que ela pensa, como que ela se relaciona com o alimento, com o próprio corpo. E aí, se ela cria um hábito
consistência, não só na parte da alimentação, mas em toda mudança que a gente for fazer na nossa vida. Se ela tem essa consistência, o que é consistência? Constância com melhoria contínua. Quando você faz todo dia e a cada semana você melhora um pouquinho mais, a cada dia você melhora um pouquinho mais. É aquele 1% a mais a cada dia que vai fazer com que você vai aumentando sua performance naquela habilidade ou naquela mudança que você está trazendo para sua vida. Isso só acontece com um tempo maior. Não adianta querer se enganar, gente. Não adianta querer se enganar. E é por isso que o apoio do grupo, mais uma vez eu trago para vocês, é importante, né? Porque muitas pessoas não conseguem manter por muito tempo se não tiverem engajadas, se não tiverem com quem comentar. E a nossa proposta aqui é que, por exemplo, a Carol, ela tá me ensinando, né? Ela ajudou a Mega muito lá naquele início, foi a Carol que fez todo o caminho da Mega, e ela tá me ajudando agora a eu, durante as minhas meditações, curar as minhas feridas emocionais. Então, isso tudo lá no segundo nível, a Carol vai apresentar o Reiki, que é o processo dela, para vocês. Eu vou até deixar um vídeo dela antigo aqui que teve, que ela fez um processo de Reiki para vocês conhecerem como é que é. Mas tudo isso só acontece no silêncio, não importa qual é o método. Então, eu sei que muitas de vocês são aliadas, e por que muitas vezes, com todos os protocolos que o Elton tem, tudo acaba não evoluindo, porque está fazendo na correria. Até um protocolo precisa desenvolver isso de sentir que nós temos esse poder, né, Carol? Você fala muito que a gente tem o poder de se autocurar, né? Que é o que a Ana está procurando lá com a... Não é que a gente vai parar de ir no médico, né, gente? Mas toda doença tem uma utilidade. Toda doença na nossa vida tem uma utilidade. Eu estava até fazendo uma linha do tempo hoje na academia, porque eu tô com... Não é tendinite, mas é do movimento aqui no computador, o meu braço tá muito dolorido, eu tô tendo que fazer uma fisioterapia e tal. E aí, em maio do ano passado, eu quebrei o punho esquerdo, braço de novo. Então, tem a ver, gente, eu tô desde o ano passado, eu tô tentando deixar o controle. E o meu corpo tá passa controle, né, Carol? E o corpo vem. Mãos é comunicação, né? Mas tá tudo relacionado, né? Como é que você a Mi também está num propósito lindo aqui, né? Nesse projeto. E aí ela tá trabalhando essas habilidades todas. E aí, né? O corpo ele sente também. Mas realmente isso que a Mi falou é real. Toda doença, todo sofrimento que nós temos, emocional, físico, até espiritual, ele tem uma raiz emocional, né? Ele tem uma raiz de alguma memória, de algo lá atrás que ainda não foi trabalhado e alguma lição que ainda não foi aprendida. Então é isso que a gente precisa entender. Lá na aula anterior que a Mi vai deixar para vocês, eu expliquei um pouco sobre isso também, porque eu fiz um processo, eu desenvolvi um método, né, que a Mi trouxe, chamado REIMI, significa reinterpretação de memórias emocionais. Então, por mais, é isso que eu trouxe, né, por mais que a gente tente mudar a nossa vida e faça de tudo, né, se a gente não compreende, não toma consciência da raiz, né, tomar consciência da raiz, às vezes não precisa de você destrinchar tanto a raiz que está causando aquele sofrimento, aquela doença, aquele desconforto. Mas tomar consciência, né? Tomar consciência, trazer à tona a relação da sua adulta de hoje com o que aquela criança sentiu, aquela versão ferida sentiu. Então, é uma relação de você com uma versão sua que reprimiu algum sentir. Reprimiu a forma de sentir em alguma situação de desconforto. Então, se você simplesmente, naquele momento, não expressa, e até hoje, não expressa, não é expressar necessariamente para o outro, mas expressar até
até para si mesma, né? Num processo de autoconhecimento. O que eu estou sentindo agora? Tomar consciência. O seu sentimento de agora, o desconforto de agora, a sensação tem a ver com situações lá atrás que foram mal resolvidas. Então, é você entender, tomar consciência. Opa, o que foi mal resolvido? O que eu preciso resolver? E é uma relação você com você mesmo. Então, nesse processo de você se relacionar com você mesma e você moldar, modificar essa relação, reinterpretando memórias traumáticas lá atrás, que é o processo que a gente faz, cada dia mais vai trazendo abundância, prosperidade, modificando a forma como você se relaciona também na sua vida. Verdade, ó, a Edith falou aqui, ó, que ela, por exemplo, ela sempre precisa de aprovação de alguém para seguir, para tomar qualquer decisão. Se não for assim, ela não avança. Provavelmente na infância dela, ela deve ter tido alguma situação, né, que sempre deve ter sido ser aprovada. Então, se a Carol puder comentar um pouquinho. Edith, então, muitas vezes isso está relacionado com feridas de rejeição, essa busca por aprovação. Pode ser lá na infância, pode ser alguma outra situação que você vivenciou depois também, mas em algum momento da vida que você sentiu essa necessidade de ser amada, mas não foi retribuída da forma como você gostaria. E aí, gente, não é que você não é amada, né? Porque às vezes a gente é muito amada, os nossos pais, né? Tem um amor, né, por nós, mas a criança lá de trás, né, lá do nosso passado, a nossa criança, em algum momento sentiu, poxa, para ser amada por mamãe e papai, eu preciso me calar. Ou eu preciso fazer tudo certinho. Eu preciso ser perfeitinha. Eu não posso errar. Né? Então, assim, foi como você interpretou. Eu me anulo. Se eu errar, se eu fizer algo que vai trazer algum tipo de punição para mim, e a punição pode ser, às vezes, uma indiferença da mãe, do pai, sabe? Uma falta de atenção, às vezes alguma agressividade também, que a criança vivenciou, até um abuso, ou até, enfim, né? É alguma situação que, naquele momento, ela se sentiu inferior. E a partir do momento em que você se sente inferior, você considera o quê? Que existe alguém que é superior que você. E a partir desse momento, você começa a enxergar, principalmente quando você ainda não tem essa consciência, não tem seu emocional bem trabalhado, você começa a enxergar a vida como uma disputa de poder entre melhor e pior, sabe? Se eu fizer algo, eu não vou ser aprovada, as pessoas não vão gostar de mim, eu preciso ser muito melhor, eu preciso ser top dos tops. E aí você começa a entrar no looping, assim, sabe? De fazer muito curso, de fazer muita coisa, de se atropelar, de servir exageradamente para todo mundo, esquece de si mesma, de querer sempre agradar. Porque é uma necessidade intrínseca de amor, de aprovação. Tem pessoas que a gente vai ver, vocês veem nas redes sociais, ou pessoas assim, às vezes muito renomadas e tal, que trazem feridas grandes, né, internamente. Muitas vezes a gente nem sabe disso, mas eu sei porque, assim, eu lido com muita gente, assim, que, né, tem cargos altos, líderes, né, pessoas que conquistaram muito já, e com feridas extremamente profundas, né? E quais são as feridas? As pessoas, normalmente, elas chegam, assim, cheias de diplomas, cheias de status, muitas conquistas financeiras, mas com um vazio interno muito grande. Uma tristeza muito grande. A gente vê pessoas adoecidas internamente. Por quê?
Porque essa necessidade de conquistar, conquistar, conquistar é, lá no fundo, uma necessidade, uma sede profunda por amor. Elas querem muito ser amadas. Mas então elas não conseguem mostrar quem elas são lá no íntimo, lá no interno. E aí, quando elas vão para os meus retiros, né? Lá no retiro não tem como você ter máscara. Não tem. Lá você tá, ó, despida de título, de status, de qualquer coisa. E elas vão, e elas falam, uau, aqui eu posso ser eu mesma. Aqui eu realmente consigo me liberar, né? Aqui eu não preciso me provar para ninguém. O meu valor não é medido pelo que eu faço. Faço acontecer, executo, pelas minhas conquistas. Não. Aqui sou eu comigo mesma. E é lindo, porque quanto mais você traz quem você é na sua essência, fala a sua verdade, traz o seu sentimento, você percebe que você também pode ser amada por isso. E muito amada por isso. Tem que ser você. Lindo, lindo, Carol. Bom, eu acho que eu posso ouvir a Carol falando assim por horas. E o dia que a Carol falou que ela também estava no masculino, a Ana falou, né? Tem esperança no mundo, né? Porque se essa mulher, do jeito que ela fala, estava no masculino e hoje é esse, sei lá, olho para a Carol, para mim é a demonstração do feminino, né? Assim, do jeito que ela fala, como que ela, né? Tem uma energia, assim, muito, muito feminina na tua volta aí. Eu falo que então tem esperança no mundo. Tem, tem. Eu era muito no masculino. E num nível, assim, de eu sofrer absurdamente, gente. Eu acredito que um de vocês sofre, assim, na hora de eu apresentar uma live aqui. Ficava na loucura, ficava, meu Deus do céu, coração palpitando. Ou na hora de eu atender um cliente importante, esses executivos e tal, dar treinamento para as empresas, para 30, 40 pessoas. Eu ficava desesperada, porque eu ficava assim, meu Deus, eu preciso provar meu valor, eu preciso ser firme, eu preciso mostrar que eu sei que eu dou conta, sabe? O masculino, assim, não permitia sentir. Não posso sentir medo. Não posso, tem que estar firme, dura. E aí, eu atendia meus clientes, até tem uma cliente que está, nossa, 12 anos comigo, uma executiva aí de uma empresa, e ela fala assim, Carol, como que você mudou? Você era dura com a gente, porque eu fazia mentoria, coaching, e eu era firme, assim, ó, vamos fazer isso, ó, lá, você não fez, vamos assumir a responsabilidade por isso, o que aconteceu, então eu era mais firme até na minha fala, sabe? Porque eu era firme comigo, firme é importante a gente ser, né? Mas eu era dura, é diferente. Eu era dura comigo. E a gente tem que ser gentil com a gente. E, gente, olha só, não sou perfeita não, tá? A me falar essas coisas e tal, mas eu tô no processo, tô numa caminhada, né, como vocês, todo dia evoluindo um pouquinho. Eu erro bastante e não tenho medo de falar isso também. Eu tô com as minhas filhas lá, de vez em quando eu faço umas merda, eu grito. Falei, meu Deus, gritei com minha filha. Ai, meu Deus. Aí ela vai, chora. Ai, provoquei um trauma na minha filha agora. Aí eu vou, trago depois, filha, vamos conversar, ó, desculpa, mamãe tá no processo também de se desenvolver. Enfim, vai precisar de fazer terapia. Mas olha só que lindo, a gente tá num processo e tudo tá tudo certo, a gente tem que se permitir errar, sabe? E o feminino não se trata, a gente trabalhar esse feminino nosso, não se trata da gente, ai, agora eu sou feminina, agora eu sou, sabe, pura leveza, né, intuição. Não, se trata da gente reconhecer nossa imperfeição e não ficar se martirizando por isso, ficar exigindo que a gente seja totalmente diferente disso. A gente aceitar os processos da vida. Tá tudo bem. Né? Hoje, por exemplo, foi muito interessante, né? A Mi me falou ontem que eu ia trazer essa live aqui para vocês e
E assim, não tinha preparado, né? Porque eu tô em obra na minha casa, mudei recentemente, tá uma loucura aqui, 10 profissionais aqui, pedreiro, eletricista. E, e aí, enfim, né? Mas é um assunto que, assim, tipo, eu tô há muitos anos já trabalhando, estudando, fazendo, acontecendo. Mas existe um masculino aqui dentro que fica assim, você tem que se preparar, você tem que... E aí, eu, antes eu dava muita voz para essa voz, né? Tava assim, ai meu Deus do céu, e ficava apreensiva, não dormia, e aquela coisa, né? Aí hoje a voz vem, só que eu já não dou mais tanta importância para ela. Eu me relacionei de forma diferente, entendeu? E eu me permito sentir e ouvir minha intuição. E aí vem uma outra comunicação comigo, tá tudo bem. Você vai sentir, você vai intuir, você vai ser canal, você vai permitir a presença da espiritualidade de Deus ali através de você, através dessas pessoas que vão estar ali, você vai fazer o que você veio fazer aqui na Terra. Claro que a gente se prepara, né, também. Me preparei, mas não com aquela pressão de antes. E aí fui na academia, acordei 5 e pouco, fui na academia antes, cheguei na academia, me arrumei, tipo, em 10 minutos. Aí eu falei, Mi, 7 horas, né? Aí vim, me arrumei e tal. Falei, tá tudo bem, Deus está comigo e tudo vai fluir. Sabe, meninas? Faz sentido a diferença? Eu permiti, eu senti meu coração dizia, tá tudo bem, escuta a sua intuição e segue a sua intuição. E é isso que a vida... Tem uma pergunta aqui legal, Carol, se der tempo de tu responder, que eu sei que 8 horas tu tem compromisso. Dá tempo. Todo mundo colocar no chat, tá, gente? Que a gente abriu a áudio, a Carol tem que sair às 8 exato, que ela tem compromisso. E no chat fica mais fácil, tá? Como ser vulnerável sem ser inocente? Achei bem interessante essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Quem que perguntou? Foi a Mari Leide. Que eu também Mari. penso isso. Nunca tinha feito essa pergunta, mas às vezes eu me pergunto, tá, como não ser idiota, sabe? Não quero ser idiota também. Entendi. O que é ser inocente? Antes de tudo, né, o que é ser inocente? Tipo assim, né, é o quê? Ser boba? Mas é interessante isso, né? Porque a gente quer passar uma... Qual é a imagem que eu quero passar? Quero passar uma imagem de que eu tô no controle, que eu tô... Mas assim, quando você é vulnerável, gente, você não tá no controle. Você não tá no controle. Você tá vulnerável. Você tá vulnerável. Você tá na arena. Mas você pode estar ali, assim, no autocontrole, no sentido de, tipo assim, eu estou percebendo e tomando consciência do que eu estou sentindo aqui agora. Então, talvez seja essa a sacada, Mari. Ó, eu tô consciente aqui agora que meu coração tá palpitando. Eu tô consciente do meu nervosismo. Eu tô consciente que eu tô me expondo, que eu tô triste. Isso é estar no autocontrole, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, o que é ser inocente? É porque, assim, se expor, me expor no público, nas redes, ou me expor num relacionamento, tipo, vou expor o que eu estou sentindo, marido, para você. Tô triste, meu coração tá dilacerado com isso que você falou para mim. Então, eu tô vulnerável na hora que eu tô me expondo. Mas isso não é inocência, né? Isso não é. Expor o que eu tô sentindo, expressar, não é inocência. Tem coisas, situações que a gente tá, tipo, que a gente não dá. Carol, não faço, assim, nas redes sociais, ou um público que não tá preparado para me ouvir, sabe? Dependendo de situações. Vou falar muito dos meus sentimentos para um público que eu nem sei, assim, qual é a relação dele comigo. Né? Então, vocês têm uma relação comigo, porque a gente está no mesmo barco, a gente é parecido, as nossas histórias se conectam, eu fui vocês lá atrás, né? Então, assim, eu posso expor aqui minhas vulnerabilidades, eu expus minhas vulnerabilidades, quando eu falo, gente, eu era assim, no masculino, acabei de falar como eu tratei minha filha, foi uma vulnerabilidade, né? Trouxe uma vulnerabilidade, acabei de falar
que eu ficava muito nervosa antes, né? E que então isso é uma vulnerabilidade. Uma inocência é quando, não sei, talvez eu permito que a outra pessoa me invalide porque eu me expus, eu trouxe o meu sentimento. Aí eu fui inocente, às vezes numa relação abusiva, né? Porque quando a gente está numa relação abusiva, eu tô me expondo e a pessoa manipula, tipo, ela usa aquela informação para me atacar. Ela aproveita aquela oportunidade para Usar abusar, né, de mim, assim, me invalidar, me desrespeitar. E aí talvez essa seja a inocência. É que eu acho que tem uma confusão, sabe, Carol, muito grande entre, assim, o feminino ser fraca, entendeu? Que era uma confusão que eu tinha muito no passado, né? Que se vulnerabilizar não é ser fraca. Por sinal, muitas vezes é o contrário, às vezes é uma fortaleza. Muitas vezes Porque é o contrário. é o contrário, né? Não é muitas vezes, é o contrário, é uma fortaleza É uma de. fortaleza, é uma potência. Você ativar o seu feminino dentro de você, você fica potente, é uma potência feminina. Ninguém te segura. Você gera uma potência imensa nos seus negócios, porque você está fazendo de um modo autêntico e não de um modo do controle. E quando você faz do modo autêntico, você faz de um canal, por um meio, que vem da inspiração. É diferente de você, por exemplo, seguir meta, né? Arrisca, planejar, executar. Se eu não fizer isso aqui, nossa, hoje eu fiz o ritual, mas eu não consegui fazer a leitura, mas eu não consegui fazer as minhas afirmações. Aí é um excesso de controle. E aí, se você começa a se punir por isso, aí é um modo masculino de fazer, sabe? Nossa, as minhas metas era para ter atingido isso, eu não consegui. Aí você fica sofrendo. Aí é um modo masculino. Mas se você faz de uma versão ativando a sua essência feminina, você faz com a escuta interna. Através desse silêncio, você escuta. Não, tá tudo bem, né? Eu tô confiante. Por quê? Porque eu sei que eu sou guiada pelo Espírito Santo, pelos meus guias espirituais, pelo universo, seja qual for a sua crença, sua forma de acreditar, mas é um impulsionamento diferente quando você é impulsionada pelo masculino e quando você é impulsionado pelo seu feminino. Então, é um poder, gente, é um poder muito grande, muito maior. Aí, mas a gente se confunde. Por quê? Porque a gente se confunde? Porque a gente está no universo masculino. Porque nos foi ensinado desde pequenininhas e desde a nossa história, né, por conta de uma sociedade patriarcal, que nós precisamos ser de um jeito masculino, né, de atuar buscando masculino no masculino tóxico, tá, gente? Porque o masculino não é ruim. O masculino ele é maravilhoso para a gente executar, para a gente planejar os nossos projetos. Ele é maravilhoso, mas ele hoje não deve ser o protagonista da nossa vida. A gente atuar pelo masculino. O protagonismo é do nosso feminino. O protagonismo é a forma da gente expressar quem a gente é aqui na Terra, expressar a nossa verdade. E o masculino, ele vai ser a base, ele vai ser o provedor, a proteção. O nosso masculino interno é como a gente vai se proteger, como a gente vai se autoafirmar, é a confiança, é a coragem, ele vai entrar com isso, né? E a nossa intuitividade é o feminino. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo um pouco essa essência? Assim, é um estudo muito, assim, profundo, sabe? E é um caminho, é um caminhar, né? Tem que ter paciência. A gente É um tem que caminhar. redescobrir isso, né? Redescobrir isso que É, veio, que nasceu ó, com a gente, mas uma sociedade totalmente masculinizada. Se vocês olharem o podcast que estava eu, a Carol, a Fabiola e a Michele, eu vou postar de novo no grupo,
a Fabiola fez uma linha do tempo sobre por que a gente veio parar nisso. Então, a gente perdeu. E aí é o que acontece ali, a Marileide falou, ó, o inocente que fala é me proteger para que o outro não me machuque na família, no relacionamento. Então, a gente conecta muito isso, né? Ah, se eu me vulnerabilizar, o outro vai achar, vai me xingar. Aí tem que ver se a relação não tá tóxica também, né? Que às vezes se tu não tá com, né? Não vou entrar nesse ponto, mas numa relação normal, quando tu te vulnerabiliza, tu tem um apoio, né? Então, por exemplo, o que acontecia comigo, gente? Eu era dura demais. Eu não falava nada, eu guardava tudo e cada vez estava mais distante do meu parceiro, porque quanto mais dura, mais desvulnerabilizada tu está, mais você vai se distanciando. Até que eu entrei nesse processo e foi depois das manhãs sagradas e comecei a fazer outra coisa. E ele me trouxe. Cara, tu parece uma pedra de gelo. Nem sei o que está acontecendo aí dentro. Tá tudo sem. Tá tudo. Né? E aí já não rolava mais sexo, aquela coisa toda. Né? Então, quando tu vê, acaba o relacionamento. É assim, né? Então, voltei, e aí começou a voltar carinho, tudo. Por quê? Porque é a vulnerabilidade que conecta, né, Carol? Totalmente. E assim, a gente só não se vulnerabiliza para se proteger. Então, assim, às vezes é lá de trás, sabe? Uma proteção que a gente não teve, né? De algum adulto, de alguém próximo, que precisava nos proteger, mas a gente não teve essa proteção. Então, nós tivemos que nos proteger. Eu tive que armar um escudo, a pedra de gelo, em volta de mim e ser dura, sabe? Né, a gente vê vários exemplos, assim, eu tenho na minha família, gente, são vários, assim, as mulheres da minha família são extremamente, sabe, sargento. Tem uma tia que chamam de sargentão. Então, assim, por quê? Foi dura a infância dela, foi muito dura. E ela era a filha mais velha de várias, ela precisava se proteger, né? E com isso, várias outras irmãs também, a minha mãe, precisou se proteger. E a proteção de forma inconsciente, muitas vezes você atacar, né? É você atacar, é você agredir verbalmente, é você, né, ser dura não só com os outros, mas com você mesma também. Não se permitir errar, não se permitir ser vulnerável, sentir, falar sobre o que você, expressar o seu sentimento para alguém. Porque se você faz isso e você retoma lá na infância, opa, se eu falar alguma coisa, eu vou levar uma chinelada, eu vou ser abandonada, eu vou ser punida de alguma forma. Então isso fica gravado, fica marcado ali no seu inconsciente. E você vai repetindo o padrão de comportamento, repetindo pro resto da vida. Às vezes você tem 50, 60 anos e tá repetindo o mesmo padrão de comportamento, sem tomar consciência de que isso vem de uma memória lá atrás. E aí as pessoas começam a te julgar, e você mesmo te julgar, se julgar, né? Nossa, você é uma pedra de gelo, você é muito dura, você não sei o quê. E você, gente, mas eu não quero ser mais assim. Só que se você não resgata aquela criança que foi tão ferida para expressar tudo que ela sentiu e que até então ela nunca foi protegida nem por você mesma, e se você não começa a proteger ela, e você proteger é o quê? É você identificar o que eu senti naquele momento, né? É seguro falar? É seguro sentir? Não, eu estou protegida. Quem tem filho aqui vai entender, quem tem criança, né? Vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, se o seu filho sofreu alguma injustiça,
na escola, de alguém, algum amiguinho, e vem contar para você. E você, ai, meu filho, filhinho, vem aqui, né? Tá tudo bem, eu tô aqui com você. E você acolhe essa criança, o que que ela sente? Ela se sente segura, ela se sente protegida, né? Ai, tá tudo bem, com a minha mãe eu posso contar, com meu pai, eu posso trazer o que eu tô sentindo. Mas se, né, nesse momento, o pai e a mãe chegam, mas por que que você não revidou? Você começa a criticar esse filho, que ele deveria ser diferente. Na hora que ele teve a oportunidade de expressar o que ele está sentindo, ele foi punido, sabe? E ele nunca teve essa oportunidade, então ele vai entender que, não, preciso ser firme, preciso ser forte, preciso me proteger. E aí ele vai viver com essa máscara por muito tempo da vida, com esse masculino interno tóxico, ele vai muitas vezes agredir as pessoas, vai ter uma comunicação mais tóxica, não vai conseguir se relacionar. Por quê? Porque ele nunca foi acolhido. Mas tem salvação, meninos. Porque o nosso trabalho hoje é você permitir que você se materne. Nós somos a própria cura. Eu vou me automaternar. Começa por nós, o meu relacionamento comigo mesma. Vocês já estão fazendo isso nos rituais. Mas aí não é só isso, é como eu me comunico comigo mesmo, como eu me comunico com as minhas feridas, com as minhas partes que querem expressar e eu não estou dando permissão, muitas vezes de forma inconsciente. Então, se vulnerabilizar é você sentir que você tem um ambiente seguro, é você se autoacolher para você não permitir que ninguém te invalide demais. Faz sentido? Faz muito sentido, faz muito sentido. Ó, a Miriam falou, né, me fez muito bem acolher minhas filhas, elas se aproximaram muito mais de mim, é consequência inevitável, né, gente? Eu também sinto isso aqui. Uhum. Até de falar, às vezes, se vulnerável. Não, e aí ela tem que fazer isso agora com ela mesma. É como se... Gente, é lindo, assim. Quando a gente ativa o nosso feminino, é como se você ativasse É como se você enxergasse a sua filha, né? Ou um filhinho que você tem, o que você vai ter, que você teria, né? Imagina uma criança vulnerável na sua frente, e como você se relaciona com essa criança, e você tá ali, ó, para proteger, para também encorajar, mas para você dar suporte quando ela precisa, no momento de vulnerabilidade. Então, quem vai te proteger é você mesma, é você se relacionar com a sua criança, com você mesma, como se fosse o próprio filho. É como se você fosse ter, olha só que lindo isso, o amor do Pai, o amor de Deus que tem por você mesma. Você por você mesma. O seu pai, né, o universo, Deus, a espiritualidade, ela não vai te punir porque você está expressando o que você está sentindo, porque você está se sentindo vulnerável, porque você está com medo. Não vai te punir. Mas por que você se pune tanto? Por que você não começa a se relacionar como Deus se relaciona com você? Você não começa a se relacionar com você mesmo. Faz sentido, gente? Faz muito sentido, faz muito sentido. Carol, nem tenho palavras, eu me arrepio toda vez que tu fala sobre esse assunto. Queria te agradecer de coração. Gente, estamos indo para mais um final de semana. A gente sabe que o final de semana nos rituais é um pouquinho mais desafiador, então sigam firmes. Usem o grupo para trazer as frustrações, celebrem no grupo também, o grupo está aí para isso. A Rita fez um material bem legal dos sabotadores para vocês, vou mandar, então tem alguns conteúdos que eu vou mandar para o final de semana, o vídeo da Carol, que ela faz um reime para vocês entenderem como é que é, e ouvir mais ela falando que é gostoso demais. O material que a Rita fez, agradecer, a Rita está apoiando muito esse desafio, muito obrigada. Lembrar as mulheres que completaram os 66 dias de me mandar o nome completo para a gente emitir o certificado, para vocês colocarem na parede de vocês, porque tem um significado muito grande, gente. E aí,
continuem e não parem. Terça-feira, 6h30 da manhã, teoricamente, é o nosso último encontro desse desafio. Então, venham, estejam, eu quero aqui, sala lotada, para nós juntas, né, fazermos uma conclusão dessa primeira fase, desse despertar. Mesmo que você começou depois, mesmo que você ainda está no meio, que você não conseguiu cumprir os 14 dias, foi o que a Carol falou. Não é sobre perfeição, não é sobre isso, é sobre continuar. Vai aperfeiçoando 1% a cada dia. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir uma nova mulher, vão se tratar melhor, né? Então, a Michele falou algo muito legal, que é a escola de eu mesma. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu gosto muito que tu fala, Carol, da gente se maternar, a gente esqueceu, tem mulher que se olha e se julga, se trata mal. Hoje em dia eu olho no espelho e falo, o que tem aí para você, lindona? Eu me chamo de lindona. Sou lindona. Então vou me tratar bem. Pô, trato meu filho, meu marido, todo mundo, trabalho, e daí com a gente se trata mal, chega. Dá para se tratar muito bem. Contem com a gente. Obrigada, viu, Carol? Mais tarde eu publico Gratidão. uma Se vocês quiserem me quinta-feira. procurar, fazer qualquer pergunta, podem enviar lá no grupo ou no meu Instagram também, tá? Estou disponível para conversar com vocês. Sempre um prazer estar aqui. Um grande beijo e que vocês tenham uma evolução linda aqui na Terra, na vida de vocês, uma jornada incrível, desfrutando muito essa jornada. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Boa quinta-feira para vocês. Tudo de bom aí, uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau. Beijo, bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.